Saudações, gente bonita. Em Goiás, 11 horas da manhã, 24 graus. Mestre Leider aqui falando. Pessoal, ontem nós levantamos alguns pontos sobre a questão da geopolítica da energia. E eu gostaria de comentar resumidamente esses pontos da live de ontem. Primeira coisa que nós temos que fazer é uma espécie de levantamento histórico, né? É importante para a gente entender a magnitude do que nós estamos discutindo. No início, o ser humano só contava com as próprias mãos, certo? A energia, o trabalho era exercido pela força das próprias mãos. Ok. E foi assim por milênios e milênios e milênios. As primeiras civilizações que conseguiram movimento a partir de elementos outros foram os ancestrais dos papuases, dos habitantes do norte da Austrália, da Papua Nova Guiné, que 27 mil anos atrás descobriram a navegação. Então a primeira grande tecnologia humana foi a navegação. Foi descoberto pelos australoides. E que também desenvolveram a vegetacultura, que daria origem à agricultura, a partir do maior conhecimento dos ciclos naturais. Então beleza. O mar, seja através da onda, seja através do vento, exerce força, exerce trabalho. No lugar de remar, você pode ser levado pelo vento. Guarde essa informação. Passaram-se milhares e milhares e milhares de anos, né? Até que, cerca de 1.200, 1.100 anos atrás, no Irã, eles tiveram duas ideias geniais. Ao perceber que a água movimenta, a água exerce força, os iranianos criaram a roda d'água. Roda d'água é a invenção iraniana. A roda d'água serve para irrigar. Os egípcios já tinham inventado uma coisa como essa, né, no passado, e os sumérios antes dos egípcios. Roda d'água, os gregos também desenvolveram, não foi de maneira... O europeu não desenvolve nada de maneira autônoma. Eles copiaram de sumérios, caldeus, né, pessoal da Mesopotâmia, e egípcios. É assim que eles tinham ideia, roubando dos outros. Igual os romanos, a civilização de ladrão. A ideia do Ocidente é roubar. Até a ideia. Mas enfim, os iranianos levaram isso a um outro nível. Não só transportar água, exercer trabalho. Tipo, eles perceberam que se a roda d'água gira, não era uma roda d'água igual a que a gente tem hoje, que faz assim, ó. Então a roda d'água fazia assim. Eles perceberam originalmente, que a roda d'água podia exercer força. E que podia servir para realizar trabalho, tipo serraria, moinho. Rapidamente eles inverteram a roda d'água. E ela se disseminou em todo o mundo islâmico, entre os turcos, entre os egípcios, entre os árabes. Nessa época já não existia mais egípcios, a civilização já estava extinta. Entre turcos e árabes. Certo? E os turcos, ao que consta, deram o passo seguinte com os iranianos. Falou, cara, se dá para movimentar com água, dá para movimentar com vento. Então, naquela região lá, eles desenvolveram um moinho de vento. Certo? Então foi o Irã, com um pequeno auxílio dos turcos, que desenvolveu o moinho d'água e o moinho de vento. Na época das cruzadas, a Europa atrasadérrima viu a tecnologia. E levou para o continente deles. Certo? Levou para o continente deles. E copiou. A começar pelos holandeses. Os holandeses passaram para os flamengos, que por sua vez foram copiados pelos ingleses.
Né? Na Europa, do modo geral inteiro, passou a ter moinho de vento, porque vento tem em todo lugar. Em alguns locais, moinho d'água. A ideia era essa, certo? Servia como moinho, servia como serraria, tem muitas atividades que você podia fazer. Ok. Paralelamente, na verdade muito antes, por volta do segundo século, de maneira independente, gregos e chineses usaram pela primeira vez vapor para construir umas espécies de mini robôs, de autômatos, de brinquedos. Certo? Você usa a força do vapor, faz uma espécie de chaleira e você consegue produzir movimento com isso. Mas a ideia nunca foi para frente. Nunca a Europa medieval matou o conhecimento. Ele restou na China. Mas era usado basicamente como brinquedo. Os chineses tinham autômatos inacreditáveis. Sabe? Se você pesquisar no Google autômatos chineses, você vai ficar bestificado com o que eles eram capazes de fazer. Certo? Mas sempre num nível mais de curiosidade e tal, não tinha uma finalidade muito prática. Os ingleses desenvolveram no século XVII, começaram a desenvolver os primeiros teares, eram teares manuais, e depois evoluíram para teares a moinho d'água ou a moinho de vento, teares mecânicos, a moinho d'água ou moinho de vento. Presta atenção como a coisa vai evoluindo. No século XVIII, pós-iluminismo, naquela época, no contexto do iluminismo, eles desenvolvem teorias. A partir dessas teorias de James Watt, que teorizavam sobre a conversão de energia em força, eles fizeram a primeira máquina a vapor funcional. Certo? A primeira máquina a vapor funcional, que funcionou a princípio como tear mecânico. Certo? Essa máquina a vapor funcional funcionava como tear mecânico. Representava uma vantagem muito grande sobre os teares mecânicos movidos a moinho d'água ou de vento, porque o moinho d'água você só podia instalar onde houvesse força hidráulica, e o de vento, evidentemente, no alto de morro, em posições complicadas. Mas o tear mecânico a vapor, você poderia levar ele para qualquer lugar. Por exemplo, para onde houvesse mão de obra, em cidades. Os outros dois modelos não tinha jeito, no máximo você podia levar as pessoas até ele, mas nunca eles até as pessoas. Então o desenvolvimento do tear mecânico, a base de energia hidráulica e força motriz do vapor, altera drasticamente a demografia no mundo. Na medida em que a partir daí as cidades nascem, crescem, se expandem. Porque você pode levar as pessoas para a cidade para trabalhar nesses teares. Mas aí tinha um problema. Você não pode... esses motores, você precisa de carvão. A Inglaterra tinha muito carvão nessa época. Mas como é que você tira o carvão da mina? Eles desenvolveram umas espécies de trilho. Trilho, na verdade é trilho. E aí você tinha um vagão. Você já deve ter visto em filme ou desenho antigo, as pessoas andando numa espécie de vagãozinho, movido pela força das mãos. Sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce e empurra o vagão. Certo? Então esses tipos de vagão, eles transportavam pequenas quantidades de carvão do fundo da mina para uma espécie de pequeno porto, embarcadouro, em rios, em canais de água. A Inglaterra tem até hoje um vasto sistema de canais. E uma vez nesses canais, você colocava esse carvão em barcaça, um cavalo puxa do lado, um cavalo puxa do outro, e aí você conseguia transportar grandes quantidades de carvão em barcaças até as indústrias, que usaria esse carvão para movimentar as máquinas a carvão.
Alguém, em algum momento, é uma ideia extraordinária. Você pega a ideia do vagão. Sobe, desce e anda, né? Sobe a alavanca, desce a alavanca e anda. A ideia do trilho, ele anda no trilho. A ideia da máquina a vapor, que era usada no tear mecânico. Falou, cara, dá para combinar isso tudo numa máquina só. E aí é criado a primeira locomotiva, a vapor, que carrega vagão pelos trilhos. Você entendeu como é que a história foi avançando? E aí, bom, você pode levar esse carvão para locais cada vez mais longe das minas de carvão, num custo cada vez mais baixo, num tempo cada vez mais curto. E bom, aí se desenvolveu a indústria carvoeira britânica. Você coloca as crianças para trabalhar nas minas e tal, né? Coloca o carvão nos vagões e a ferrovia leva para a cidade. A ferrovia se mostrou uma ideia ótima. E ela começou a expandir na Inglaterra a partir do começo do século XIX. Na metade do século XIX, como diz o outro, viu-se que era bom. E a ferrovia se estendeu para Bélgica, para a França, para os Estados Unidos e para o Brasil. O Brasil foi um dos primeiros países do mundo, ainda na década de 1850, teve ferrovias, foi um dos primeiros. O monarca de então, Pedro II, era um sujeito com alguma visão estratégica. Não vou trazer ferrovia para o Brasil. O Barão de Mauá expandiu essa rede toda. E, bom, as ferrovias foram cruciais para a expansão dos Estados Unidos e a eliminação dos indígenas e dos mexicanos por parte dos norte-americanos, né? Dos estadunidenses. As ferrovias foram se expandindo. E no mundo inteiro. Inclusive a Rússia, no começo do século XX, termina a Transiberiana, que por muitos e muitos anos foi a maior ferrovia do mundo. Ela conecta Moscou a Vladivostok, atravessando a Sibéria inteira. Foi uma obra monumental da engenharia humana. Provavelmente uma das maiores obras da engenharia humana de todos os tempos. A Transiberiana começou a ser construída no fim do século XIX, ficou pronta no início do século XX. Perfeito. No período das ferrovias, da máquina a vapor, o carvão era a principal fonte de energia. A máquina a vapor, a principal força motriz. A produção de ferro, a principal metalurgia. A indústria têxtil, a principal indústria. Esse foi o período de domínio britânico. Quem pagou por isso tudo? A vida dos indianos e dos chineses. Os indianos literalmente perderam a vida, morrendo de fome, de desnutrição ou de doenças decorrentes da desnutrição. Estima-se que 300 milhões de indianos foram mortos por os britânicos fazerem a Revolução Industrial. Mais que isso, também da vida dos chineses. Por quê? Porque por duas ocasiões distintas, os britânicos, ajudados por norte-americanos, belgas, franceses, foram à guerra contra a China pelo direito de obrigar os chineses a consumir drogas. Quem vê os americanos e os britânicos na luta contra as drogas não imagina que a riqueza dele foi financiada vendendo droga para os chineses, né? Não imagina, eles até criaram um banco para isso. O Hong Kong and Shanghai Bank Company, HSBC, que até agora, né, bem recentemente, estava envolvido no gordo negócio de financiar traficante. Foi assim que o banco surgiu e é assim que o banco até hoje ganha dinheiro, ao que se consta. Enfim, né? Só que o que acontece? No meio desse ciclo do carvão todo, primeira Revolução Industrial, segunda Revolução Industrial começa. Em 1857 acontece uma coisa interessante. Na Pensilvânia, alguém pela primeira vez fura um poço de petróleo.
Porque essa pessoa percebe que o petróleo podia substituir o óleo de baleia. Não sei se vocês sabem, mas na segunda metade do século XIX, os Estados Unidos eram responsáveis por mais da metade de todas as baleias que foram mortas nesse planeta, nos mares e oceanos desse planeta. A indústria de assassinar baleias para extrair óleo era tão importante para os Estados Unidos que até uma literatura surgiu sobre isso. Moby Dick, matar baleias, assassinar baleias, era uma atividade tão comum e tão importante para os Estados Unidos que livros chegaram a ser escritos sobre isso, sobre os caras indo para cada vez mais longe para assassinar baleias e conseguir o óleo. Era indústria importantíssima nos Estados Unidos. Mas em 1857 alguém descobre que o petróleo poderia substituir o óleo de baleia na iluminação pública. E o primeiro poço foi aberto na Pensilvânia. 20 anos antes, em 1837, surge o primeiro carro elétrico. O carro elétrico é muito mais antigo do que o carro motor a combustão. O motor a combustão, ele teria que esperar uns 50 anos para ser inventado, graças a um alemão chamado Rudolf Diesel. Originalmente, o combustível era o biodiesel. O combustível era óleos vegetais, né? Que passa pelo processo de transesterificação e transforma-se em biodiesel. Mas aí Rudolf Diesel desenvolve uma maneira de tirar diesel do petróleo. E um cara chamado, pouco depois, Heinrich Daimler, pega esse motor desenvolvido por diesel e coloca ele num veículo autopropulsionado, que foi o primeiro automóvel. E forma a empresa Daimler-Benz com o sócio dele, cuja esposa se chamava Mercedes, né? Os americanos começam a produzir os próprios veículos. Até 1920, nos Estados Unidos e no mundo, a maior parte dos veículos eram a vapor ou elétricos. Eu não sei se vocês sabem disso. Até 1920, a maior parte dos motores dos veículos era motor a vapor ou elétricos. Nos Estados Unidos, eles preferiam o motor elétrico, porque o país era maior e não era todo lugar que você tinha carvão mineral. Então, nos Estados Unidos, eles preferiam o motor elétrico. Até 1920, foi o que rodou nas principais cidades dos Estados Unidos, era motor carro elétrico. Na Europa, carro a vapor. E eles chegaram a ser tecnologicamente tão sofisticados que na década de 1930 a França construiu carros elétricos, carro a vapor, que fazia quase 300 km por hora. Uau, né? Mas por que toda essa tecnologia aparentemente se perdeu? Por um motivo simples. Os Rockefeller, que eram banqueiros, começaram a investir no negócio do petróleo. E aí eles começaram a boicotar a indústria baleeira, né? A onda ecológica, preserva as baleias, não foi movida por sentimento ecológico, foi movida por sentimento econômico. Para de matar as baleias, que aumenta as vendas de óleo de petróleo, de diesel de petróleo, né? Ok. Assim como a proibição da maconha também atendeu a interesses comerciais. A DuPont fabricava um óleo que era mais ou menos, não tinha como concorrer com o muito melhor óleo de cânhamo. Para banir o cânhamo, eles inventaram toda uma propaganda falsa, todo um auê midiático. Não sei quem morreu por causa da maconha. Sabe, uma mentira deslavada, igual vacina causa autismo. Que sabe-se hoje, essa merda foi patrocinada pelos Estados Unidos para que as pessoas tivessem medo de se vacinar. Os ignorantes, os pobres, os crentes, aí morressem mais. E gastassem mais dinheiro com remédio. Tratamento dá muito mais dinheiro que cura. Então deixa as pessoas adoecerem. Enfim, os Rockefeller percebem o potencial da indústria do petróleo. Começa a refinar petróleo para produzir diesel.
Até que um dia, alguém descobre que o resíduo do diesel que eles jogavam fora, um subproduto chamado gasolina, podia muito bem queimar em motores, com pequenas adaptações. Motor a diesel, motor a explosão, o próprio comprimir do diesel explode ele. O motor a gasolina não, mas aí eles inventaram a vela. A vela, sabe a vela de motor? Que gera faísca. Então essa pequena invenção da vela automotiva permite a construção de motores a gasolina. E aí a gasolina passou a poder ser utilizada. E aí que surgiu o problema para os Rockefeller. Quem iria utilizar essa gasolina? No caso das ferrovias, eles destruíram, economicamente eles eram dono de banco, né? As ferrovias que funcionavam com locomotiva elétrica, obrigando elas a funcionar com diesel. A maioria das ferrovias do início do século XX americano eram elétricas. Ferrovia a vapor é do século XIX. Certo? O negócio da eletricidade era um negócio grande. A eletricidade também usou manobra suja para substituir as locomotivas a carvão. O nosso colega incensado por determinado tipo de imprensa, Thomas Edison, era um calhorda de proporções épicas, era um calhorda, um verdadeiro calhorda. Então ele não só manipulou para destruir Tesla, como para destruir também as ferrovias a vapor. Ele era dono de uma empresa chamada General Electric, que ainda existe até hoje, já foi a maior do mundo por décadas, e ainda hoje é importante. Enfim, Thomas Edison manipulou para que as ferrovias fossem elétricas, mas aí os Rockefeller tiveram uma ideia diferente, porque eles tinham um investimento na indústria do petróleo, então eles queriam que as locomotivas fossem a diesel. Beleza, só que conseguiram. Só que aí passaram a produzir muito diesel, que gerava um desperdício muito grande de gasolina, que era o subproduto. Eles descobrem a invenção de um cara, acho que de Chicago, ou Detroit, não sei, que é essa vela de ignição. A vela de ignição permitia o motor a gasolina. E aí dava para eles utilizar a gasolina. Mas quem utilizaria isso? A maioria dos carros eram elétricos. Não dá para você motor potente, tipo de locomotiva, de navio a gasolina, só de diesel. Mas motor pequeno dá. Mas quem faria? Porque esses carros eram todos a vapor ou elétricos. Quem faria? Simples, basta destruir seus concorrentes. E foi isso que eles fizeram, patrocinando, entre outras pessoas, um simpatizante notório do nazismo, chamado Henry Ford. E criando uma empresa específica para isso, chamada General Motors, que começou a comprar empresas concorrentes. Certo? Então, essa General Motors, patrocinada e controlada pelos Rockefeller, mais a Ford, patrocinada pelos Rockefeller, pelos bancos Rockefeller, inicia uma campanha sórdida para acabar com carros a eletricidade. E vence. E aí começa a produção de carros movidos a gasolina. O fato é, já na década de 1930, o petróleo dominava o mundo. E aí os americanos tinham que dominar o petróleo. Por isso a guerra com a Rússia. Uma província russa, o Azerbaijão, era o maior produtor de petróleo do mundo. O maior produtor de petróleo do mundo. E claro, eles tiveram encrenca com o Império Russo desde o começo. Quando virou a União Soviética, aí classificou mesmo. Eles precisavam da própria fonte de petróleo. Descobriram ela no Oriente Médio e começaram a patrocinar com a Inglaterra a independência dos países da região em relação ao Império Otomano. Foi uma das causas da Segunda Guerra Mundial, da Primeira Guerra Mundial, perdão. Enfim, como eles patrocinaram a independência da Arábia Saudita e de uma série de outras monarquias inventadas na região do Golfo, eles passaram a ter direito sobre esse petróleo e também passaram a se assenhorar do petróleo iraniano. Começa a geopolítica do petróleo que deu origem ao petrodólar. Certo? E aí, os Estados Unidos garantiram o controle do petróleo do mundo e do comércio mundial, porque a única moeda, graças ao acordo do petrodólar, esse que semana passada o Sua Alteza Real, Príncipe Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud, que Deus o tenha na sua infinita glória e o abençoe, que rompeu o acordo do petrodólar. O que vai destruir a economia dos Estados Unidos em pouco tempo. Não vai ser de uma vez,
Porque a própria Arábia Saudita tem interesse em se desfazer de todos os seus ativos em dólar. Então eles vão vender dólar para os idiotas e vão usar traidores como o Roberto Campos Neto para comprar uma moeda que está morta, para forçar o aumento dessa moeda, o aumento do preço do dólar. Eles querem se livrar dos dólares enquanto pode, porque em breve o dólar, cuja única utilidade prática era comprar petróleo, vai deixar de ser na prática útil, certo? Então os Estados Unidos fizeram o que puderam para preservar a indústria do petróleo, porque precisava que o mundo comprasse petróleo para usar dólares. Só que aí os chineses vêm com novas fontes de energia, os russos vêm com novas fontes de energia, e eles quebram a perna também do acordo, garantindo que os árabes vão vender moeda vão vender petróleo, perdão, em qualquer moeda. Então, o petrodólar morreu, mas o petróleo já vinha morrendo antes. Hoje a China produz quase 80% dos painéis solares do mundo, quase metade das turbinas eólicas do mundo. É o país que de longe tem o maior potencial utilizado de energia hidrelétrica do mundo. São as 3 principais indústrias, digamos, renováveis. E ainda usa a maior quantidade de biomassa do mundo. O Brasil é o segundo. Então as energias renováveis são dominadas pela China. Mas a Rússia não está atrás. Porque a Rússia usa o gás, que é limpo, e usa energia nuclear, com tecnologias inovadoras e fantásticas. Resultado: cadê o nome dos Estados Unidos nesse grupo? Os Estados Unidos ainda estão presos na geopolítica do petróleo. Por isso que, do ponto de vista histórico, lembra que eu falei que a história era um trilho? Os Estados Unidos não construíram novas ferrovias nesse sentido. E estão condenados, porque eles continuam dependendo do petróleo. E ontem eu estava discutindo também o papel da Índia. Eu falei, gente, a Índia não tem gás natural, não tem a tecnologia russa de usinas nucleares, que a Rússia, onde ela vai, ela coloca uma energia nuclear, uma usina nuclear. Onde ela está? África, Bolívia, Venezuela. A Rússia chegou, a usina nuclear é produzida, porque ela não tem interesse em vender urânio, ela tem interesse em vender reator. O negócio dela é tecnologia. E ficar com o lixo, porque o lixo eles reciclam e transformam em combustíveis para usinas nucleares especialmente designadas e transformam em Netúnio 237 para reatores, mini reatores nucleares de fusão por pulso. Mas e a Índia? A Índia, eu estava discutindo ontem, ela tem um grande potencial para energia solar, mas não produz placa. Aí, umas lives atrás, isso é a moringa, gente, então tanto que ela cresce, eu podei os 2 pezinhos, tá uma seca danada, e o tanto que a bicha tá bonita, tá viçosa, apesar de tudo. Olha só, essas folhas, esses brotos aqui, são plenamente consumíveis. É ardidinho, tem gosto de agrião. Nossa, ardidinho mesmo, por isso. Enfim, qual que é o lance? E a Índia? O que a Índia vai fazer? Ela não tem água para hidrelétrica, não tem urânio, ela vai fazer usina nuclear à tório. Ok, uma tecnologia boa, mas ainda tem que ser evoluída. E aí, alguns lives atrás, eu falei que o pesadelo logístico da Índia é que ela estava cercada por águas rasas, não dá para fazer porto em água profunda. Aí não sei quem falou no grupo, falou, ó, mas o mundo muda, talvez essas águas rasas ainda pode ser uma vantagem para a Índia no futuro. Dito e feito, água rasa é perfeita para geração de energia maremotriz, energia das marés. E esse é provavelmente um caminho que a Índia vai tomar nessa questão de energia renovável, certo? Ela tem o maior potencial do mundo em energia maremotriz. Energias renováveis, energias limpas principalmente são o futuro. Tem usinas de fusão nuclear, cujo combustível é o hélio 3, que a China está indo buscar na Lua, mas a Rússia está tentando fazer a partir do deutério. São 2 caminhos tecnológicos diferentes. E seja qual for o caminho, seja qual for a estrada, o fato é que os Estados Unidos não estão andando nela. Eles ainda estão na estrada dos perdedores. Essa dos veículos movidos a combustível derivado de petróleo. Lembra, é o trilho da história, que não pode ser mudado, a não ser sem muita força, a não ser de maneira revolucionária. E é por seguir a estrada atrasada das rodovias e dos motores da explosão
que os Estados Unidos estão condenados. A história já condenou o país. E é assim que ela é feita. Tenha uma ótima manhã. Até mais.